Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o psicopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dando ao vinho, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado nas suas contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição como toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e não no laço do diabo. Vamos orar, queridos. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da Sua presença, neste culto de doutrina. Fala, Senhor, nos nossos corações. Vem, Senhor, operar fortemente em nosso meio. Ensina-nos, Senhor, a sermos obreiros melhores, a sermos, Senhor, servos e servas melhores a cada dia mais na Sua casa. Abre, Senhor, o nosso entendimento para esse tempo, para tudo que o Senhor quer operar, tanto aqui em Vila Fátima, Senhor, como em todos os lugares que pronunciam a Sua palavra, o Seu santo evangelho, as Suas santas orientações. Ensina-nos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Repita comigo: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder. E se Deus é por nós, repita comigo: ninguém. Glória a Deus. É uma noite de bênção, uma noite de aprendizado a cada dia mais, e eu junto aos irmãos, porque como nós somos canal, somos transmissores da palavra do Senhor, primeiro nós recebemos para passar à igreja. E o que o Espírito Santo de Deus quer deste tempo para nós, para a igreja, é que nós venhamos a entender e compreender que devemos ser obreiros fiéis, obreiros e obreiras melhores na casa de Deus, bem atentos, né? Primeiramente, obreiro e obreira fiel ao Senhor, são obreiros participativos, obreiros que não perdem culto de doutrina, culto de ensino, que querem realmente uma aprovação por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pastor, existe obreiro reprovado que está na igreja? Existe, querido, e é bíblico. Não só é bíblico, como todos nós que somos obreiros de verdade, que conhecemos a palavra de Deus, a palavra nos revela quem eles são, porque a palavra demonstra os comportamentos das pessoas fiéis, dos obreiros verdadeiros, que querem ser obedientes e andar segundo os princípios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fizemos a leitura nessa noite, o nosso companheiro pastor Alexandre, ele leu em 1 Timóteo capítulo 3, e ali estão as qualidades, as qualificações de todo obreiro e obreira da casa do Senhor. Porém, queridos, nós não vamos hoje
entrar profundamente nessas qualificações. Hoje o Senhor me deu na parte da tarde os princípios, porque princípio, querido, é o início de tudo. Se você não atender nem aos princípios, muito menos vai chegar à qualificação que aí está na palavra, em 1 Timóteo capítulo 3. E o Senhor me deu alguns princípios nessa tarde, e eu fui escrevendo, e eu fui preparando essa lição, esse culto de doutrina, e são princípios realmente que, se não houver a observância deles, querido, nem comece. Não vale a pena, não é obreiro quem não atende esses 4 princípios. Em primeiro lugar, então, hoje vai ser um culto de ensino introdutório acerca das qualidades do obreiro aprovado, especificamente 5 princípios, né? Todo obreiro, seja homem ou mulher, deve manter uma conduta compatível ao que é exigido do serviço eclesiástico, né? O serviço da igreja do Senhor. Para isso, alguns princípios devem ser observados antes de aprofundarmos nas qualidades específicas do obreiro. Princípios do serviço cristão. Em Marcos capítulo 10, versículo 42 a 45. Você pode marcar na sua Bíblia, porque o nosso próprio Senhor Jesus, Ele coloca quais são as primeiras atitudes de um verdadeiro servo, de uma pessoa que em verdade está disposta a ser igreja, a cumprir com as ordenanças do Senhor Jesus. Vamos ver como ele diz. Jesus, chamando-os a si, os discípulos, que estavam ali discutindo sobre qual era o papel deles, qual seria o maior, qual seria o menor, né? E tal, queriam ser o maior. Aí Jesus, ele disse assim: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós será ser grande, será vosso serviçal, será vosso servo. E isso não é uma situação humilhante. Nós vamos aprender que ser servo de Deus, que trabalhar, ser um obreiro na casa do Senhor, é um privilégio dado por Deus à sua igreja. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Quer ser o primeiro, querido? Seja servo de todos, né? Quando nós dizemos temos que servir, temos que ser servos de todos, não é uma palavra que muita gente dá glória a Deus, aleluia, e porque não entende. Nós só iremos chegar ao céu e sermos obreiros aprovados de verdade quando nós entendermos a relevância espiritual de servir ao Senhor e à igreja com alegria. E a palavra é servir, querido. Se essa palavra lhe agride, lhe ofende, lhe entende que deve ser rebaixado, querido, mude essa visão nessa noite. É necessário. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quando nós entendermos que essa palavra não nos rebaixa, essa palavra, oh aleluia, nos coloca cada dia mais próximos do Senhor Jesus, oh glória a Deus, porque Ele foi servo, oh aleluia. E porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se Jesus serviu, querido, quem somos nós para achar que somos melhores do que alguém, que somos maiores do que alguém? Que isso, querido? Nós devemos, na verdade, respeitar, servir uns aos outros com alegria. O Senhor nosso Deus é Deus de ordem e decência. O Senhor Jesus, ao chamar homens e mulheres
para exercer papéis dignos no ministério, ensinou a andarmos em obediência e respeito à organização da sua igreja. Se você ainda não sabia que a igreja é organizada, que a igreja tem a sua ordem, que a igreja tem suas regras, conforme o Senhor Jesus nos ensina a servir, só serve quem está debaixo de uma ordem de serviço. Se você tem o seu serviço, você sabe aquilo que você está obrigado a fazer. Serve aquele quem sabe que tem deveres, obrigações, e assim somos na casa do Senhor. Temos deveres e obrigações. Ah, mas meus deveres e obrigações são perante o Senhor Jesus. Querido, se você não servir ao teu irmão, muito menos você vai chegar perto dele. Quanto mais nós servimos um ao outro, aí sim, nós nos aproximamos de Jesus. Oh, glória a Deus. Em primeiro momento, é necessário termos em mente que a igreja do Senhor Jesus é sobre ele que todos aqueles que militam no exercício do serviço cristão estão edificados. Portanto, a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele edificou a igreja. Ele falou sobre essa pedra. Estava falando dele. Edificarei a minha igreja. Só é edificado, querido, aquilo que é organizado, aquilo que é bem adaptado, aquilo que é bem elevado. Ninguém consegue edificar nada, construir nada sem uma organização. Então Jesus ainda hoje usa homens e mulheres, escolhidas por ele, chamadas, vocacionadas, para colocar ordem nas coisas de Deus. Oh, aleluia! E chama você, obreiro e obreira. Cada um de nós fomos chamados para ser zeladores, ter zelo da ordem e organização da igreja do Senhor. Está vendo alguma coisa errada na igreja, querido? Fale, chame a atenção do seu irmão, fala, querido, reveja os seus conceitos. Por que você é assim? Por que você está assim? Posso te ajudar? Como podemos avançar? Como podemos melhorar? É necessário tomarmos a responsabilidade de zelar pelo bom serviço na casa de Deus. Ao exercermos qualquer função que seja na igreja, primeiramente estamos em obediência e respeito ao Senhor Jesus. Não é o pastor, não é ao líder, não é aos diáconos, não, querido. Acima deles, a obediência e o respeito é ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós não tivermos respeito por aqueles que servem na igreja, não estamos tendo respeito com os homens, não estamos tendo respeito com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que instituiu a organização da sua igreja, está edificada sobre Ele. Se não estivermos baseados em princípios básicos ensinados pelo nosso Mestre amado, estaremos prestando um serviço qualquer a outro ser deste mundo, menos ao Senhor Jesus. Então, se nós não tivermos bases, princípios, valores do serviço cristão, às vezes por falta de conhecimento, tudo bem, por falta de ensino, tudo bem, mas quando nós temos contato com o ensino deste, com o ensinamento deste, com uma doutrina desta, querido, nós somos indesculpáveis. E aí, quando nós sabemos que estamos errados, e aí se persiste, aí, querido, não é mais sujeito a falar eu não sabia. Aí está sujeito à repreensão, primeiro do Senhor Jesus e depois da própria igreja. O Senhor exige um serviço bem prestado, com respeito, reverência e compromisso com a noiva do Cordeiro. Caso isso não seja levado a sério, repita comigo, é necessário
levar as coisas de Deus a sério. Ninguém está aqui brincando, ninguém aqui está perdendo tempo, ninguém aqui está brincando de ser obreiro, de ser obreira, de servir na casa de Deus. Quem tem sobre si a responsabilidade ministerial, tem sobre si, querido, maior juízo. Saiba disso. Caso não seja levado a sério, o Senhor não levará o homem e a mulher que presta o serviço ocioso, descompromissado e feito de qualquer maneira a sério. Você quer ser levado a sério pelo Senhor Jesus? Leve as coisas do Senhor a sério. Ele disse: aqueles entrarão, chegarão e dirão: Senhor, me salva. Eu fui assim, fiz isso, fiz aquilo, mas com seus próprios conceitos, suas próprias razões, desprovidas de profundidade bíblica e de qualquer fundamento bíblico. E o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque a Bíblia nos mostra e nos dá esse conhecimento, esses princípios que devemos adotar para estarmos andando com Jesus. Todos estamos caminhando sobre as obras que o Senhor Jesus deixou para andássemos nelas, né? Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10 diz isso, que Ele preparou as boas obras, Ele nos mostrou como é que nós devemos nos comportar para ser bons obreiros, bons discípulos, né? Então, está tudo aí, está na palavra do Senhor. E o nosso mestre foi o exemplo de que se não apresentarmos características básicas, o que eu falei? Básicas, não é nada complexo, querido, é básico. Se a gente não souber os princípios básicos de ser um bom obreiro, um bom discípulo do Senhor, querido, não dá nem para começar a falar que conhece Ele, que ama Ele, que anda com Ele, anda nada, querido. A Bíblia está aqui, ó. Quer saber e encher a boca para falar isso? Tem que estar cumprindo a palavra de Deus, né? Então, o nosso mestre foi o exemplo de que se não apresentarmos características básicas no exercício do ministério cristão, estaremos envergonhando o ministério. E a palavra diz: ai de quem vier o escândalo, de quem vier o envergonhamento das coisas de Deus, do ministério do Senhor, porque vai estar provocando a ira de Deus. Pastor, que palavra dura, é a verdade. Estou falando aqui para obreiros, obreiras, igreja do Senhor, que gostam de culto de doutrina, que querem andar no caminho certo, que querem fazer a coisa certa, querem se aproximar do Senhor e servir bem, né? Não podemos provocar a ira de Deus. Como provoca a ira de Deus? Sendo ocioso, descompromissado, fazendo de qualquer maneira. Querido, não é o pastor, não é o líder, não é ninguém, é o próprio Senhor nosso Deus, e nós vamos ver exemplos agora, ó. Isso é tão sério, que a própria palavra nos revela homens e mulheres que foram rejeitados pelo Senhor pelo mau serviço prestado nas coisas santas. O que falar do sacerdote Eli? Todos conhecemos, servia, era o sumo sacerdote de todo Israel, e seus filhos Ofni e Finéias, que escandalizaram a igreja do Senhor antiga, né? Ali a igreja no sentido de Israel, né? Todo o povo de Israel foi envergonhado, a Assembleia dos Santos da época, a congregação, como era escrito no Antigo Testamento, escandalizavam toda a congregação de Israel. Está lá em 1 Samuel capítulo 4. Do que falar do rei Saul, que também foi um homem rejeitado por Deus, pela sua desobediência. Foi chamado, foi ungido, foi separado e achou que tinha o próprio entendimento para andar como queria. Caiu, querido, foi rejeitado pelo Senhor. Repita comigo: não podemos ser rejeitados pelo Senhor. O que Deus está fazendo nessa noite é abrindo os nossos olhos
porque Deus, Ele é misericordioso, mas nós somos responsáveis por como nós trabalhamos e prestamos o serviço do Senhor. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. A palavra diz: não terá um injusto por justo, nem um justo por injusto. Cada um receberá sobre si a devida recompensa pelos seus comportamentos. É o que a palavra ensina, né? Temos que abrir os olhos. Que falar também de Roboão, filho de Salomão, que em vez de andar segundo os passos do seu avô Davi, rejeitou, ouviu conselhos de homem, de moços jovens, de quem não deveria ter ouvido, e se corrompeu, desviou dos caminhos do Senhor, foi rejeitado, foi tirado dele quase que 80% do reino de Israel. O que falar também do profeta novo? Quem conhece essa passagem sabe. Ah, mas eu sou profeta. Profeta, ele não pode ser enganado. Profeta, ele não pode ser... Deus, ele falou para o profeta novo que foi profetizar para Jeroboão. Depois leia 1 Reis capítulo 13. Pelo lugar onde você está indo, volte pelo mesmo caminho, não desvia. Olha a palavra do Senhor como fala conosco. Se é profeta, continua no caminho certo, não desvia do caminho, volte pelo mesmo caminho. E aí o que ele fez? Descumpriu. Aí vem o profeta velho e fala para ele: isso aí pode ir ao contrário da palavra que Deus tinha dito para ele. E o que acontece? O leão pega o profeta novo no caminho e ele morre. Então, não é porque temos dons espirituais que somos maiores do que a obediência à palavra de Deus. A obediência à voz do Senhor é em primeiro lugar, antes de qualquer dom espiritual. O básico é a obediência, né? Como nós vamos verificar daqui a pouco. Do profeta Ananias também, que profetizava mentiras. O que o profeta Jeremias profetizava, o profeta Ananias ia lá e falava tudo ao contrário. Tem gente que é assim, querido, abusa. Pastor, o líder, regente, fala de um jeito, chega lá fora e fala tudo ao contrário. Fala que é assim, faz tudo ao contrário. Querido, cuidado. Jeremias, ele falou: o profeta que fala a verdade, que anda orientado segundo a voz do Senhor, você vai saber que Deus é com ele, porque você vai ver o fim dele, até onde ele vai. E o tempo, que Deus prova com o tempo quem está com a razão e quem não está. Por isso não se desespere, ande no caminho do Senhor, ande obediente, não se preocupe, porque quem está na verdade, na obediência, vai bem, o tempo vai confirmar. Oh, aleluia! O tempo confirma, né? Mas quem anda na desobediência, não se cumpre nada, só anda em fracasso, só anda em derrota, não se levanta. Então é momento de mudarmos as nossas orientações. Falar de Judas também, discípulo, andou com Jesus 3 anos e meio, foi aluno, viu milagres e tudo mais, mas não obedecia, não confiava, entrava por um ouvido, saía pelo outro, e deu lugar ao diabo, e o diabo contaminou a alma daquele homem. Que fala também: ah, pastor, mas isso tudo é antes do tempo da graça. Cuidado. O que falar de Ananias e Safira? Serviam com excelência a igreja primitiva, eram excelentes obreiros, só que eles foram e deram lugar ao diabo, à mentira, tentaram enganar os apóstolos e ao próprio Espírito Santo. O que o apóstolo Pedro disse? Você enganou a nós, ó Ananias e Safira. Foi isso que ele falou? Falou: não, vocês enganaram a Deus, enganaram ao Espírito. Não é para mim que vocês estão fazendo isso. Vocês fizeram isso contra o próprio Deus. Foram o quê? Rejeitados pelo Senhor, né? Então aqui alguns exemplos que é bíblico, a rejeição daqueles que servem mal, que não seguem a orientação do Senhor.
e ainda de todos os fariseus, saduceus, que em vão trabalhavam no templo, nos templos de Jesus, achavam que era melhor do que todo mundo, porque trabalhava no templo, que eram perfeitos, mas eles eram na verdade vazios e não praticavam o que falavam. Eram obreiros falastrões. Prega que é uma maravilha, mas na hora de dar o exemplo, não dá. Eram esses homens do tempo de Jesus e também do tempo dos apóstolos, né? Os mesmos que perseguiram os apóstolos, dentre outros que tiveram seu trabalho rejeitado. Devemos fugir disso, querido. Devemos fugir de sermos ociosos, relaxados, obtusos nas coisas santas, como observado pelo apóstolo Tiago, né? Aqueles que prestam serviços à casa de Deus sofrerão maior juízo, pois deverão prestar contas de seus atos. Por isso, devemos reconhecer a importância da autoavaliação. Repita essa palavra comigo: autoavaliação. Que isso, pastor? É você conseguir se enxergar, querido, seus próprios comportamentos. E a Bíblia, a palavra de Deus, é um espelho. Só que quem não olha para a Bíblia, o que Paulo falou? Sai da frente do espelho e esquece. Agora quem olha, aprende, pratica, volta nela, né? É conhecimento e prática, leitura e prática, comportamento, né? Autoavaliação. Será que eu estou indo bem, Senhor? Senhor, eu quero ser um bom obreiro. Como Davi orou, Salmos 139. Ó Senhor, o meu caminho é muito bom, eu só ando por caminhos ótimos. Foi assim que ele falou? Senhor, sonda-me, olha para mim, me ajuda a me enxergar. Eu quero ser um servo bom, eu quero ser um servo fiel. Sonda-me, olha para os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não quero andar por caminhos maus. Guia-me pelo caminho certo, guia-me pelo caminho direito. Me guia, Senhor. Assim é o obreiro de excelência. Ele está sempre se autoavaliando para andar bem diante do Senhor e da igreja do Senhor, né? Essa conduta como servos e obreiros da obra de Deus. Primeiro princípio. Pastor, você nem começou os princípios? Nem comecei, querido, vou começar agora. Primeiro princípio: sujeição à autoridade constituída por Cristo Jesus. Esse é o primeiro, é a base. Que isso, pastor? Eu não quero me sujeitar a ninguém. Então, querido, fique em casa, porque a vida cristã é de sujeição ao ministério que o Senhor Jesus constituiu. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 17, e marque esse versículo na sua alma. Você que é obreiro de verdade, obreira de verdade, marque, decore, saiba de cor esse versículo, para você ser um bom discípulo do Senhor Jesus. Vamos ler? Quem pode ler aí? Quem está com o microfone aí? Cadê o microfone? Não ligaram o microfone sem fio para a leitura da palavra? Hein? Né? Para auxiliar-nos aqui? Tá ligado? Então use aí, tá? Alguém pode ler aí para a gente, em nome de Jesus. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas... Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será útil. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Mais uma vez, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Princípios, bases de quem é um verdadeiro obreiro, verdadeiro discípulo de Jesus. Tem gente que fala: não, eu não me sujeito e não obedeço homem nenhum. Querido, então você não obedece e não é sujeito ao próprio Senhor Jesus, porque em primeiro lugar, ele foi homem.
senão a justiça de Deus não teria sido cumprida, né? Jesus Cristo era homem. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que ele é o único Senhor e mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, você tem que decorar esse versículo também, querido. Jesus Cristo, homem, né? O que diríamos nós hoje? Vamos voltar, se nós fôssemos viver ali, se fôssemos judeus, estivéssemos lá e Jesus aparecesse, como nós nos comportaríamos diante dele? O que diríamos nós hoje se nos depararmos com Jesus, como os discípulos naquele tempo se depararam? Reconheceríamos nessa presente geração que ele era Deus, ou veríamos ali um homem? Olharíamos pelos olhos espirituais da palavra, ou pelos olhos carnais e humanos? Reconheceríamos que ele era Deus? Chamaríamos ele, como fez Pedro, de filho de Deus? O que você e eu faríamos? O seguiríamos ou o condenaria numa cruz? Presta atenção. Qual seria o seu comportamento ao ver Jesus Cristo homem, diante dessa geração que nega a sujeição, a obediência? Esse era um dos maiores dilemas apresentados pelo comportamento dos céticos judeus, fariseus e saduceus. Eles simplesmente não acreditavam em um Messias humano que não se apresentasse com aparência divina, digna de ser respeitada. Quem pode ler aí Isaías capítulo 53, versículo 1 a 3? Leia. Isaías capítulo 53, versículo 1 a versículo 3. Quem encontrou pode fazer a leitura. Eles não queriam alguém normal, alguém humano. Eles queriam alguém que demonstrasse a sua divindade, a sua beleza, a sua formosura. Vamos lá. – 53, capítulo 1, né? 1 a 3. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma olhando beleza nós para ele, víamos, nenhuma para beleza que o víamos. para o que Não desejávamos desejávamos. ele, não queria ele. Homem, normal, comum. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Não fizemos dele caso algum. Quando você não faz caso algum dos homens e mulheres que Deus constituiu para orientar a igreja, querido, você é um judeu daquele tempo cético, que olhou para Jesus e fez pouco caso dele também. Não vi nada nele que eu respeitasse, que eu o orientasse, que eu aceitasse como meu governo, como meu rei, né? Então é isso. Quando nós não aceitamos a obediência a um homem, significa que a gente faria a mesma coisa com Jesus. Guarda isso na sua mente. Seria igual eles, né? Por isso que é um comportamento que tem que ser rejeitado da vida de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro obreiro, né? O profeta Isaías profetizou que os judeus não fariam dele caso algum. Ainda hoje, esse espírito de insurreição espiritual, né, macula a alma de muitos pseudocrentes, falsos crentes, que afirmam se submeter unicamente a Deus e não a homens. E já largou a Jesus, querido. Porque Jesus Cristo, como Paulo escreveu, ele é homem. Jesus Cristo, homem, o único ressurreto até agora e vive para sempre. Essa é uma das sementes. Esse tipo de frase
é uma das sementes, um dos ovos da serpente do Éden, Satanás. Pois aquele que viria, sairia da semente da mulher, portanto seria homem. Jesus nos disse que antes que desprezassem os discípulos e apóstolos, haviam desprezado o Filho de Deus. Ele falou: vão odiar vocês, vão desprezar vocês, vocês vão organizar a igreja, vocês vão organizar, edificar pelo Espírito Santo que eu vou conceder a vocês, vai ser algo maravilhoso, mas vão odiar vocês. Essa raiz, esse sentimento de insurreição vai estar, mas não tema, porque antes de fizessem isso a vocês, fizeram a mim, fizeram comigo, né? João capítulo 15, versículo 18, ele diz isso: ao negar a capacitação espiritual de alguém que foi ordenado pela imposição de mãos do ministério, é necessário observar-se que o que se está negando na verdade é o senhorio de Jesus Cristo, homem, sobre a igreja, pois foi Ele mesmo que deu os dons ministeriais para o aperfeiçoamento da obra de Deus na terra. Quando Timóteo está ali preocupado, muitos estão com falsas doutrinas, muitos estão me oprimindo, muitos estão me dando trabalho na igreja, Paulo, o que ele fala? Ele fala: olha, Timóteo, lembra-te de como você recebeu essa ordenação, pela imposição de mãos do presbitério. O que veio para você não é seu, o que veio para você foi a autoridade dada pelo Senhor Jesus. Então eles não podem prevalecer diante disso. Continua o seu ministério, pois foi Ele que deu, portanto estão rejeitando a Ele, não a você. Continue, prossiga, fé e resiliência, continue trabalhando. Tudo o que Ele quer do obreiro é que sirva bem a obra do Senhor. O versículo que nós lemos primeiramente diz: obedecei. É um subprincípio da sujeição à autoridade constituída por Jesus Cristo. O primeiro é obedecei. Obediência. O que é obediência? A obediência é um subprincípio da sujeição do obreiro cristão. Se não houver a obediência, não há de nenhum modo, uma válida prestação de serviço diante do Pai. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Que eu posso dizimar, que eu posso limpar a igreja, que eu posso vir todo culto, se eu não obedecer aos pastores, aqueles que o Senhor nosso Deus, liderança, diáconos, aqueles que o Senhor nosso Deus colocou para organizar a igreja, se eu não obedecer, você não está prestando serviço válido, não tem validade diante de Deus, porque a obediência ela vem convalidar. Saul estava detonando, né? Estava um rei indo para a guerra, um poderio militar gigante. Quando ele desobedeceu, o que Deus falou? Ó, esses rituais aí, ó, tá cheirando mal. Isaías escreveu assim também: os seus sacrifícios não são nada, são desprezados. Os seus cultos têm me dado nojo, enjoo, está escrito em Isaías. Porque o que mais vale para o Senhor é a obediência. É isso que convalida o meu ministério. É isso que convalida o seu ministério diante de Deus. É a obediência, né? Como era Judas? Ele era perfeito em tudo. Me diz aí qual é o versículo que Jesus fala mal de Judas. Cita um, que Jesus corrigiu ele. Ele era certinho. Mas a obediência, ele não estava observando. A vontade de insurreição, de trair, de se levantar contra o ministério do Senhor Jesus, de denunciar o Senhor Jesus ao templo, de fazer uma bagunça. Diabo, desobediência. É aí que está, querido. A obediência é o sinal de uma válida prestação de serviço diante do Pai. Eu vejo aqui obreiros e obreiras obedientes, servos crentes do Senhor Jesus aqui na Vila Fátima. É o que ensina o apóstolo João em sua epístola,
né? 1 João capítulo 2, versículo 4, quem pode ler? Vai abrindo aí. Abram também Tiago capítulo 1, versículo 22. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece, não guarda. Quem tem aí a tradução atualizada que diz obedece? Levanta a mão. Está escrito obedece. Alguém tem? Ou só a revista e corrigida? Tem uma tradução que diz obedece e guarda. Obedece e guarda, né? Então, é guardar, é obedecer, é cumprir os mandamentos do Senhor. Quem não obedece, não tem, o amor do Pai não está nele, ou seja, ele é rejeitado pelo Pai. Aquele que não obedece ao que foi instituído pelo Senhor Jesus, não coloca o Evangelho em prática, e é um obreiro falastrão. Pastor, que palavra feia. O que é obreiro falastrão? Fala muito, prega bem, né? Sabe dar uma palavra, mas não vale de nada, porque ele não cumpre, não vive o que prega, fala muito. Tiago capítulo 1, versículo 22, quem pode ler? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sendo cumpridores da palavra, e não apenas ouvinte, sem deixar enganar por falsos discursos. Falsos discursos. Obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa. É só abrir o dicionário, procura lá a palavra obedecer. Significa submeter-se à vontade de outra pessoa, estar sob o comando de alguém. O único critério a que estamos vinculados é que essa ordem a ser obedecida seja bíblica. É a única ordem que nós temos. O crivo é a palavra de Deus. Se a ordem, se os mandamentos, se estiver de acordo com a palavra de Deus, tem que ser obedecido. Está fora? Então cuidado, né? Se for absurdo, ilícito, aí não, né? Mas se está orientado com base na palavra de Deus, tem que ser obedecido, né? Não deve constituir atos desprovidos da finalidade espiritual da igreja. A título de exemplo, a todo crente, principalmente aos obreiros, foi instituído o dever de congregar. Quem pode ler aí Hebreus, capítulo 10, versículo 24 a 25? Hebreus, capítulo 10, versículo 24 a 25. E se considerarmos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras, nos estimularmos a caridade e boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, advertindo uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Cuidado, sirva ao Senhor, congregue, não deixe a congregação conforme costume de alguns. Hebreus capítulo 10, 24 a 25, é ordem a ser obedecida, né? Um mandamento que está na palavra de Deus, uma ordem bíblica a que todos nós estamos sujeitos. Se sem justificativa plausível deixamos a congregação e os cultos quando queremos, se congregamos do jeito que quisermos, estamos quebrando uma ordem bíblica e nos colocando debaixo da maldição da desobediência. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 25, 24 e 25 diz: não deixando a vossa congregação, não deixa, porque vai entrar na desobediência a palavra do Senhor. E aí tem sobre si a maldição da desobediência. A obediência deve ser fiscalizada, como está escrito nesse versículo, advertindo-nos uns aos outros, né? Para que consigamos continuar nas práticas da piedade, né? Do bom culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ser fiscalizada não apenas pelo pastor, mas por todos os obreiros, pois percebemos quando a vida de algum irmão não prospera por causa da desobediência.
Aí devemos estimular, querido, vem para a igreja, vamos estar juntos, vamos estar unidos, né? Porque a minha bênção é a sua bênção, a minha prosperidade é a sua prosperidade, vamos caminhar juntos, querido, né? Assim devemos crescer, assim devemos advertirmos uns aos outros, andar no caminho da obediência, a fim de que não venhamos ver nossos irmãos pagando o preço de desviar-se da finalidade do serviço cristão. A segunda palavra daquele versículo que nós lemos em Hebreus capítulo 13, 17 é: sujeitai-vos a eles. Falamos da obediência, agora da sujeição. Isso são os princípios básicos para você dizer: eu sou um obreiro, eu sou um servo, eu sou igreja. Isso é o básico. Sujeição, diz a palavra de Deus. O que significa a palavra sujeição? Significa dependência, submissão, característica daquele que não se rebela. Tá no dicionário, pode ver, né? É a palavra de Deus que nos ensina. Característica daquele que aceita passivamente o senhorio de outrem. Aquele que se sujeita, portanto, não tem vontade própria. Se nós aceitamos a palavra do Senhor Deus, se nós aceitamos o ensino de Jesus Cristo, se a palavra é a nossa única regra de fé e prática, nós nos sujeitamos a ela. E diante disso, querido, nós temos que admitir o senhorio da palavra sobre nós. Então, se a Bíblia diz sujeitai-vos, não significa rebelar-vos, né? Não tem como ser o contrário, né? Não é uma esquizofrenia bíblica. Tu lê uma coisa, aprende uma coisa e faz outra, totalmente diferente. Não, querido, tem que ter coerência. Se diz sujeitai-vos, significa isso: aceitar o senhorio sobre a sua vida. Aquele que se sujeita, portanto, não tem vontade própria, está sujeito à vontade daquele a quem foi sujeito a atender as determinações, né? Primeiro do Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois do santo ministério, depois dos pastores titulares de cada congregação, depois da liderança constituída nos departamentos, depois dos diáconos, obreiros, evangelistas, presbíteros levantados, e uns aos outros vão se sujeitando. Não foi o que Jesus ensinou? Então por que fazer o contrário? É o que Jesus ensinou. Lembremos que o Senhor Jesus foi o maior exemplo de sujeição. Quem pode ler? Lucas capítulo 22, versículo 42. Vamos ver Jesus, o nosso maior exemplo de sujeição. Jesus tinha vontade própria? Quem acha que tinha, levanta a mão. Então por que você acha que tem, querido? Porque achamos que temos. Não temos. Eu não tenho. Vamos lá. Versículo 42, né? Pode ler. Dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Todavia que não seja feita a minha vontade. Nós não temos vontade própria, nós estamos sujeitos, debaixo daqueles que foram instituídos por Jesus para nos guiar. Lembremos igualmente o fim daqueles que sem motivo, por razões de incredulidade e falta de fé, se rebelaram contra Moisés no deserto. Quem lembra? De Corá, Datã e Abirão. Se rebelaram contra a autoridade. Em vez de se sujeitar, o que fizeram? Se rebelaram. Que palavra dura, né? Mas é isso, querido. Essa é a orientação. Eles se recusaram a se sujeitar ao líder constituído por Deus, se embrenharam em seus próprios entendimentos, em suas próprias conclusões e opiniões rebeldes, e atraíram sobre si a ira de Deus. Quem pode ler? Números capítulo 16, versículo 28 a 33. Homens que não quiseram aceitar a autoridade constituída por Deus para liderar o povo. Vamos ver. Números capítulo 16, versículo 28
a 33. É um pouquinho diferente a minha versão, tá, pastor? Amém. Pode ler, irmã. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis, é 28, né? Números 16, 28, pastor. 16, 28 a 33, é isso aí mesmo. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos e que não os fiz por mim mesmo. Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me ouviu. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir a sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Seol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Yahvé, ao Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, acabou de pronunciar as palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. O chão se abriu debaixo dos pés deles. A terra como que abriu a sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá, com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura juntamente com tudo que possuíam. Em seguida, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Repita comigo: cuidado com o espírito de rebelião. Foi baixinho agora, hein? Vamos lá, cuidado com o espírito de rebelião, para não descer às profundezas do Seol, perder a sua alma, né? Deus não tem misericórdia de falsos obreiros. A palavra ensina isso. Quem era Corá, Datã e Abirão? Era um príncipe das maiores tribos de Israel, não era pouca gente não. Tiveram força para desviar do caminho milhares. Mas quando eles viram, o que o povo fez? Opa, deixa eu sair fora, rapaz, né? Saíram fora dali. Desceu Corá, Datã e Abirão, família, tudo, casa, tenda. Mas aí quando eles viram que o negócio, que Deus não estava com eles, rapaz, saíram fora. Então esteja onde Deus está, porque Deus não tem misericórdia de falsos obreiros, autoexaltados. Se não tiver arrependimento, a visitação do Senhor é certa. E não se iluda com o tempo da graça, viu? Mas o Senhor é misericordioso, estamos no tempo da graça. Mais uma vez, pois o tempo da graça, quem acompanhou o estudo sobre o tempo da graça, do dispensacionalismo, princípio de dores, juízo para aqueles que recusaram o Filho de Deus, né? É o tempo de maior ira para aqueles que se recusaram a sujeitar-se às ordenanças do Filho. Lembremos que Ananias e Safira foram obreiros no tempo da graça, né? Mas corromperam os seus corações e mentiram, enganaram, achando que eram os apóstolos, mas era ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo. Segundo princípio de um obreiro aprovado, de um obreiro ovelha, ser discípulo também é um princípio. Que isso, pastor? Quer dizer, tem um obreiro que não é discípulo? Não, porque não tem comportamento de discípulo, né? É pelos comportamentos, Jesus ensinou, é pelos seus comportamentos que saberão que são meus discípulos. Eles vão olhar para vocês e vão julgar se vocês são ou não são meus discípulos. Olha que coisa, Jesus ele falou que era aqueles que estão de fora que diriam se nós somos ou não somos discípulos dele. Pastor, que coisa dura, pastor. Quer dizer que os de fora, mesmo que eu vá para a igreja todo dia, eles podem dizer, isso aí é meia boca, não tem nada a ver com Jesus. Tem, querido. Jesus ensinou, eles saberão que são os meus discípulos, se vocês, se comportarem como tal. É assim, ninguém pode servir ao Senhor sem primeiro ser um discípulo. Para ser discípulo, devemos evidenciar comportamentos notáveis, pelo quais somos sujeitos a ser julgados. João
capítulo 13, versículo 35, diz o quê? Jesus ele diz: e saberão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Quem aqui ama o seu pastor? Quem aqui ama a igreja do Senhor? Quem aqui ama os obreiros? Se você não tem amor, querido, ao seu pastor, pela igreja, pelos obreiros, você não é discípulo. Seja discípulo, porque o discípulo ele só sabe amar. É a palavra, é a virtude cardeal, a virtude principal, conforme 1 Coríntios 13, o amor. O amor cristão, principalmente pelos irmãos que estão todos os dias congregando conosco, é uma demonstração do nosso verdadeiro discipulado. Uma demonstração clara, instituída por Jesus. Por isso não há como ser obreiro sem a demonstração prática da vida de discípulo. Eu não sou obreiro conforme as minhas convicções, eu sou obreiro conforme os meus comportamentos, conforme as minhas atitudes. Muitas coisas nos impedem de ser discípulo, e essas coisas estão, quem pode ler aí, Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. No Antigo Testamento, Deus já dizia quem ele abominava, comportamentos que ele rejeita, que não pode estar associado em quem é discípulo. Vamos ver esses comportamentos. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Quem pode fazer a leitura? Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma. Lê de novo, querido. Desculpa. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Essas 6 coisas o Senhor despreza, rejeita, e a 7ª abomina. Todos esses comportamentos é fruto de quem não tem amor nenhum por ninguém. Então vamos ver esses comportamentos. Primeiro, a inveja, também chamado de olhos altivos. Discípulo não tem esse sentimento, não tem. Também chamado de olhos altivos, aliada à íntima soberba, né? Achando que deve ser melhor que os outros, que merece mais que os outros. Se os outros têm, ele também tem que ter. Eles não podem ter primeiro, né? São os olhos altivos. Jesus disse que o discípulo, para ser maior, tem que ser o menor. Não há posição inferior para o verdadeiro discípulo. Ele se alegra com as qualificações, com as bênçãos, com a prosperidade, com a vida do seu irmão. Pois para o discípulo que aprendeu certo, todos somos iguais aos olhos do Senhor Jesus. O discípulo, ele não tem sentimento de inveja, ele tem sentimento de participação. Oh, aleluia! Porque ele sabe que ele e o seu irmão são um. Se o seu irmão compra um carro bom, ele fica feliz. Glória a Deus, querido. É bom porque sua família vai poder vir para a igreja bem, vai poder dar um conforto, e sua família é parte de mim, porque você é meu irmão, né? Esse espírito não tem, e quem é discípulo de verdade, porque ele ama o seu irmão. Segundo, a mentira. Essa também é um dos ovos da serpente, né? Que nos últimos tempos está eclodindo, até mesmo no meio da igreja. Lembremos que foi essa a razão do juízo sobre Ananias e Safira, a mentira. A mentira é o contrário do que foi apresentado pela pessoa do Senhor Jesus, que é a verdade personificada. Ninguém que anda na mentira pode ser discípulo, porque Jesus, ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é incompatível com a vida de discípulo, sendo impossível alguém que vive na mentira ser um verdadeiro discípulo. Em terceiro lugar, a ira. Quem dá lugar à ira, ele não é discípulo. Por quê? Porque na ira, querido, nós esquecemos o amor.
E quando nós esquecemos isso e fomos ter comportamentos com ira, já está reprovado, né? Devemos ter, sempre juízo, cabeça no lugar. Também chamada de mãos que derramam sangue inocente. É a inspiração à violência, é a inspiração à rebelião, é a inspiração à insurreição contra a ordem e a decência. O espírito maligno da ira, quando entra no coração de um homem ou de uma mulher, lhe tira qualquer capacidade de obediência ou de sujeição e o coloca em um modo de defesa, né? Coloque um modo de defesa. Quando a ira entra, ele fica na defensiva, né? Vontade de, se vier, vou agredir. Se vier, se vier, e profere ameaças, profere palavras odiosas, né? E aí é só o princípio de uma vida completamente desprovida de Deus. O coração envenenado também não é de discípulo, chamado de coração que maquina pensamentos perversos, sempre maquinando e colocando perversidades, tanto no seu coração, quanto colocando no coração de outras pessoas também, para fazer o mal, muitas vezes até dentro da igreja. Querido, mas aí, quando nós entendemos e compreendemos isso, conseguimos identificar quem é que precisa de uma cura, quem é que precisa de restauração, né? De aprendizado, de discipulado de novo, ser reciclado pelo Senhor. E é isso que nós estamos aprendendo. A maldade também é a essência daquilo que despreza o bom andamento nas coisas de Deus. Quem nutre o espírito da maldade faz de tudo para prejudicar os outros, né? Faz de tudo para evitar o bom andamento das coisas que agradam a Deus. Em sexto lugar, a fofoca, também chamado de falso testemunho, não é conduta de obreiro, não é conduta de discípulo, né? Não pode ter, está repreendido em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Se trata de repetir informações. O que é fofoca? O que é falso testemunho? É repetir informações sobre fatos e pessoas, não tendo visto, não tendo ouvido, ou sequer compreendido a situação, fazendo falsos julgamentos, sem ver, sem ouvir e sem entender a situação. A situação é tão maligna que quem despreza a defesa da pessoa a quem o assunto interessa, é maligna que despreza a ausência de defesa. A pessoa não pode nem se defender. E aí o que coloca? Coloca a pessoa, destrói a reputação, sem qualquer compaixão. E em sétimo e último lugar, aquilo que abomina a alma do Senhor. É o que está escrito em Provérbios, né? A sétima coisa a sua alma abomina, que é aquele que produz contenda entre irmãos. É o que o Senhor Deus mais abomina, aquele que se alegra com o espírito de confusão na igreja. Não é discípulo, né? Que quer, como diz o vocabulário bem claro, gosta de ver o circo pegar fogo. Já deixou o amor de Deus há tempos. É desprovido do desejo de ver uma igreja pacífica, é desprovido do desejo de ver uma igreja amorosa, santa, bem cuidada, dirigida pelos homens e mulheres de Deus. É aquele que quer sempre colocar contenda. Mas o bom discípulo, o que ele quer, o bom discípulo? Ele quer ver uma igreja pacífica, quer ver uma igreja amorosa, quer ver uma igreja santa, quer ver uma igreja bem cuidada, uma igreja bem dirigida e organizada por homens e mulheres de Deus, né? Ao contrário desses comportamentos, o verdadeiro discípulo mantém essa conduta, essa postura santa, seguindo a orientação bíblica, se guardando de todos esses sentimentos e pensamentos rejeitados pelo Senhor nosso Deus, dando o devido exemplo. Então, o terceiro princípio é dar o exemplo. O verdadeiro obreiro dá exemplo de obreiro. O que é dar exemplo? É ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. É buscar ser santo
como ele é. O apóstolo Paulo resume a santidade com o termo exemplo dos fiéis. Quem pode ler aí? 1 Timóteo, capítulo de número 4. Se eu não me engano, acabei esquecendo de escrever no texto, mas eu vou abrir aqui agora. Capítulo de número 4, versículo de número 12. Quem pode ler aí? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. Né? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Caridade significa amor, tá, irmãos? Era uma tradução antiga para o amor cristão, mas é amor. Todo obreiro que é ovelha mantém em si as características de um obreiro exemplar. O que é exemplar? É que dá exemplo. Sabe cuidar do modo como se relaciona com o seu pastor, sabe cuidar do modo como se relaciona com os seus companheiros de ministério e sabe se dar o exemplo por seu modo de se relacionar com a igreja em geral. Portanto, devemos ser exemplo dos fiéis. Em primeiro lugar, como está escrito, na palavra. O verdadeiro obreiro fiel sabe manejar bem a palavra. Todos os seus comportamentos, todas as suas atitudes, todos os seus passos são pautados conforme a palavra de Deus. Entende que tudo que é resolvido na vida e na igreja deve estar pautado nas verdades bíblicas e nunca deve se estribar em seu próprio entendimento. No trato, também ele é exemplo no trato. O obreiro ovelha sabe tratar bem as pessoas, sabe escolher bem a forma de tratar os assuntos com o seu pastor, sabe escolher bem como tratar com seus companheiros de ministério, com seus filhos, sua família e com todas as pessoas. O diferente de trato é o quê? Maltrato. Ou você trata bem as pessoas, ou você maltrata. O exemplo dos fiéis sabe tratar com todas as pessoas. Maltratar os outros é uma palavra completamente incompatível com o verdadeiro obreiro. Dentro dessa palavra inclui-se, entre maus tratos, retrucar, responder, revidar, bater boca, discutir, contender. Tudo isso é o contrário de trato, é maltrato, né? Então, o obreiro, que é exemplo dos fiéis, não guarda esses comportamentos em si, né? Não guarda, porque se tiver um comportamento desse, não será fiel no trato, portanto, será rejeitado por um princípio básico, né? São comportamentos que não existem na vida de um verdadeiro obreiro, esse tipo de conduta. No amor, também, ele é exemplo no amor. O amor é a expressão maior do serviço cristão. Se for falar, coloque o amor na frente. Sempre guarde isso. Você tem alguma coisa para falar com alguém? Você tem alguma coisa para tratar com seu irmão, com seu líder, com um pastor, com quem que seja? Coloque o amor na frente. Se o amor não tiver, não fale. Se tem uma mensagem para enviar no grupo dos obreiros, no grupo dos irmãos, no grupo, se coloca o amor na frente. Se o amor não tiver outro sentimento, não escreva, não faça, não perca a sua bênção. O amor, ele é o crivo de tudo na vida do verdadeiro obreiro, né? Ele vem na frente de tudo. Se você estiver sentindo, não for amor, não faça, pois a maior virtude cristã é o amor. 1 Coríntios 13:13. Restam, pois, essas coisas: a fé, a esperança e o amor, e a maior destas é o amor. Também ele é exemplo no espírito. Aqui, Paulo a Timóteo fala em espírito com letra minúscula. Espírito com letra minúscula refere-se ao espírito humano. Ele fala, ser exemplo dos fiéis no espírito, com letra minúscula. Conservando então
um espírito limpo, não contaminado com espíritos imundos, como antes vimos, né? Espírito da maldade, espírito da inveja, espírito da contenda, espírito da perversão, tudo isso contamina o espírito do homem, né? São espíritos imundos. Então o espírito é mantido limpo, conservado em santidade com Deus. Também exemplo dos fiéis na fé. Aqui é a fé demonstrada como referência de confiança, de esperança, de modo que contagie os demais obreiros e que continuem o trabalho, servindo ao Senhor com alegria. A falta de fé, querido, destrói qualquer congregação, né? Imagina, sem fé, impossível agradar a Deus. Confiança, aí um vai desanimando o outro. Vê um irmão contar alguma coisa, sem fé, é assim mesmo, querido, não vai dar certo, essa igreja sempre foi assim, os cultos sempre foram assim, esse pastor é assim. Ô querido, que isso saia do nosso vocabulário, né? Vai melhorar, Deus vai dar vitória, Deus vai dar graça, sempre com fé, com confiança em Deus, né? Para não contaminar com a fraqueza espiritual da igreja. A falta de fé destrói o clima de uma igreja, por isso devemos manter o compromisso de manter a fé em qualquer circunstância. Exemplo dos fiéis também na pureza. A pureza envolve tanto o corpo como os pensamentos. Tem essa dupla vertente, a pureza. Quando Paulo diz a Timóteo, ser exemplo dos fiéis na pureza, é no corpo e também nos pensamentos, né? O verdadeiro obreiro é livre de pensamentos impuros e de comportamentos inconvenientes. Sabe tratar os assuntos como convém, sem se contaminar com desejos carnais ou pensamentos infames. Tudo isso, todos esses critérios aqui para ser um exemplo na casa de Deus, um exemplo perante os fiéis, deve ser feito voluntariamente. Então, o quarto princípio e penúltimo é o espírito voluntário. Quantos têm perdido essa essência de fazer as coisas de Deus voluntariamente? Tudo que faz, cansado. Tudo que faz, quer alguma coisa em troca. Tudo que faz tem que ter uma retribuição. Querido, a gente não pode retribuir o preço que foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Devemos servir voluntariamente com alegria, né? Vamos manter em nós um espírito voluntário. Mais um dos princípios de um verdadeiro obreiro é manter o espírito voluntário. Servir na casa de Deus para o verdadeiro obreiro é um grande privilégio. O verdadeiro obreiro ovelha entende que se não fosse Jesus, ele nunca teria o privilégio de entender o tamanho da honra que existe em lavar os pés dos seus irmãos. Oh, aleluia! Isso é uma maravilha, né? O verdadeiro obreiro, ele está limpando a igreja, ele está ajudando numa reforma, ele está vindo nos cultos, ele está tocando nos músicos, ele está louvando, está vindo nos ensaios, e ele se sente um privilegiado, pois não era digno de nem ao menos falar com o Pai, mas Jesus Cristo salvou, libertou, oh aleluia! E hoje ele faz de tudo para servir ao Senhor, com espírito voluntário, né? Lavando os pés de seus irmãos. Davi, antes de subir ao trono, ele foi desprezado por seus irmãos, perseguido pelo homem mais poderoso da nação, que era o rei Saul, e após subir o trono, se tornou um dos homens mais poderosos da antiguidade. Porém, ele guardou a capacidade de entender e lembrar de onde que ele veio, né? Da onde que ele foi tirado, como a benignidade e bondade do Senhor o viu, quando ele ainda era pastor de ovelhas, quando ele ainda não tinha nada, quando ele ainda não era ninguém. Ele falou: oh, Senhor, né? O Senhor me viu ainda informe, em forma de pecado, no ventre da minha mãe, né? Ele não olhou para o seu status, né? Ele falou: eu não mereço isso, o Senhor fez tudo isso, né? Por sua bondade, pela sua benignidade. Assim é o verdadeiro obreiro. Por maior degrau que ele suba ministerial, ele sempre se sente
incapaz. Ele sempre se sente não merecedor. Oh, aleluia. Esse é o sentimento do verdadeiro obreiro, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, não sei se os irmãos se recordam. Um dia na Areia Branca estávamos lá, meu irmão era líder regional de adolescentes em Ilhabela, eu já era presbítero. E aí, muitos anos atrás, subi ao altar, meu pai chamou os presbíteros a subir ao altar, subimos ao altar, e aí meu irmão ficou lá embaixo, porque ele nem ao menos era diácono, e ele ficou lá embaixo, e ele ficou meio cabisbaixo, mais velho que eu, primogênito, e eu ali mais novo, fui ao ministério primeiro, e aí o meu pai olhou assim, e falou: suba, fica do lado do teu irmão. Aí ele foi, subiu e ficou com a cabeça baixa do meu lado, tipo, não tenho cargo, não tenho ordenação. Eu olhei para ele, naquele momento, segurei na mão dele e falei: meu irmão, você vai para o ministério primeiro que eu, você vai ser pastor primeiro que eu, e quando você chegar lá, não esqueça esse sentimento que você está tendo hoje, porque é assim que Deus quer você, se sentindo incapaz, se sentindo que os outros são melhores que você, se sinta assim, né? Que os outros são maiores, mas se sinta assim, você vai ver que Deus, e não foi mesmo, 1 ano depois, ele assumiu uma igreja, uma congregação, uma igreja setorial, né? Em Mongaguá, e eu ainda continuei servo, auxiliando, né? O pastor na igreja. Cheguei a voltar para a sede de noite, ficar debaixo da sujeição do pastor. E aí, crente querido, é assim que Deus quer nos ver, verdadeiros obreiros com espírito voluntário, né? Davi guardou esse sentimento. Ao orar, o rei Davi só pôde pedir uma coisa, e não foi: aumenta a minha renda. Davi, ele não disse: só serei rei se eu tiver meus cofres reais cheios, se eu puder comprar uma casa, só vou ser rei se eu tiver muitas coisas, se eu conseguir manter minhas contas em dia, só assim eu vou ser rei. Davi não disse isso, negativo, né? Lembremos que Davi perdeu grande tempo de seu reinado fugindo, morando no deserto, na caverna, perseguido por seu filho, e ainda assim ele falou: o Senhor me constituiu como chefe do seu povo, estou aqui para servir, né? Para servir. Esse é o verdadeiro sentimento, escapando por sua vida. Tudo o que Davi conseguia era pedir ao Senhor: mantenha-me com o espírito voluntário. Oh, aleluia. Você pode dizer isso nessa noite: Senhor, mantenha-me com o espírito voluntário. Mais uma vez: Senhor, mantenha-me com o espírito voluntário. Não me deixe olhar para te servir em troca de bens materiais. Não me deixe olhar para servir na sua casa em troca de vantagens. Não me tenha como servir na sua casa em troca de cargos. Não, Senhor, eu quero servir voluntariamente, porque eu não tenho para onde ir. Oh, aleluia. Esse é o verdadeiro sentimento, querido, de discípulo, de cristão, de obreiro. Senhor, o Senhor me chamou e eu simplesmente não sei fazer outra coisa mais a não ser servo. Mantém em mim um espírito voluntário, porque se sua visão mudar essa orientação, querido, acabou. É só fracasso, derrota, é só sentimento de desgosto, sentimento de que os outros são melhores que você e tudo mais, e que faz mal. Mas não, querido, quando você é voluntário, pode ser melhor, pode ser maior, pode cantar melhor que eu, pode pregar melhor que eu, pode ser não importa, né? Amanhã, Guilherme está ali, servindo ao Senhor, pode ser um pastor regional, quem sabe do ministério. Deus levanta um menino desse, chama para o ministério, e eu vou ser um dirigente de congregação e ter que prestar conta para ele. Oh, aleluia. E ainda assim nós mantemos o nosso espírito voluntário. Oh, Senhor, que bênção, que orgulho servir a Ti,
Esse é o coração de obreiro. Se não for assim, querido, não vai a lugar nenhum. Fica andando em círculo a vida inteira e não desfruta do tudo que Deus tem para você. Então, se tiver oportunidade, sirva. Ajude a igreja, ajude o pastor, ajude seu irmão, ajude seu líder, ajude os diáconos, ajude todos os irmãos, tudo que vê na sua mão, faça com alegria. Glória a Deus. Se alguém autovaloriza o seu trabalho feito para o Senhor, ele é o mais miserável entre os homens. Tem gente que fala, mas eu trabalhei tanto, mas eu tenho tantos e poucos anos de ministério, eu tenho direito, tem nada, eu não tenho nada, você não tem nada, nós como servos, como os obreiros do Senhor, não merecemos nada, só merecemos uma coisa, a morte, a cruz dele, oh aleluia, é isso que nós merecíamos, querido. O restante aqui, servir ao Senhor, é privilégio, glória a Deus. Muitos não querem ser obreiros voluntários, e isso retira a capacidade de ser um obreiro de valor, quando perde o espírito voluntário. O Senhor abençoa, guarda e dá prosperidade para aquele que é voluntário. Prosperidade de ficar rico? Não, querido. Prosperidade de você ter alegria na sua vida, de você ter uma família abençoada, de você poder andar por aí, querido, com dignidade, bom nome, né? Deus, ele faz isso é a verdadeira prosperidade dos obreiros voluntários. É impossível que alguém que se dedica voluntariamente às coisas de Deus não ser recompensado com uma vida feliz na presença do Senhor. Nunca deixe as ambições do mundo, que ensina que para se servir deve sempre ter algo em troca, né? Retire a capacidade de sermos obreiros de verdade. Lembremos que o preço já foi pago e nós somos incapazes de retribuir. Não é o mais sobre o que Ele faz por nós, mas o que nós podemos fazer por Ele, por gratidão à nossa salvação. Ainda assim, para o verdadeiro obreiro, que milita bem na carreira da fé, Ele promete uma recompensa. Oh, aleluia! Você pode aguardar essa recompensa, mas não por causa da recompensa, é porque Ele é justo, e Ele vai recompensar. Mas não porque eu mereço, você merece, não porque estamos trocando alguma coisa, não, é porque Ele é justo e galardoador para os que o buscam. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? E o quinto e último princípio é dedicação humilde. É o último princípio de todos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 11. É um conselho do apóstolo Pedro aos obreiros, ao fechar com chave de ouro a sua primeira carta dirigida aos irmãos jovens, adultos e anciãos, e a todos que servem ao Senhor, a conservar a humildade. Olha como ele escreve, vamos ficar de pé já, para agradecer a Deus. Ele escreve, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar,
lugar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Quem pode repetir isso comigo? Vamos lá? Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. É isso que os obreiros devem buscar: perfeição no serviço, confirmação nas boas obras do Senhor Jesus, força em meio às lutas e às dificuldades, estabelecimento. O que é isso? Edificação, postura, envergadura de obreiro. É isso que Pedro está estimulando. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Quantos receberam essa palavra? Oh, glória a Deus. Isso aqui, querido, tudo isso aqui que vimos, quais são os princípios? Primeiro, sujeição à autoridade constituída por Deus, né? Segundo, ser discípulo. Princípio, sujeição à autoridade. Segundo, ser discípulo. Terceiro, dar o exemplo. Quarto, ter o espírito voluntário. Quinto, dedicação humilde. Vou deixar no grupo esse material para quem quiser, tá? Estudar, buscar, rever, em nome de Jesus. Isso é base. Semana que vem que a gente vai falar das qualidades mesmo do obreiro. Isso aqui é preliminar. Sem isso aqui, nem começa a ser obreiro. Depois disso aqui, aí sim, aí começam as qualificações do obreiro, conforme 1 Timóteo capítulo 3, né? E é assim que tem que ser. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por essa escola, ou por esse ensino da palavra de Deus. Já estou na escola bíblica dominical, olha aí, ó. Já ficaria até direto. Oh, meu Deus, ajuda-nos. Estou cansado. Amém, queridos? O presbítero Marcos vai estar orando. Tem aí o nossa cantina missionária com os doces, tá bom? Amanhã teremos alguma programação? Não? Culto de adolescentes no Beira-Mar às 7h30. 7h30 no Beira-Mar, os adolescentes, amém? Glória a Deus. Domingo, escola bíblica dominical, a partir das 8 horas da manhã, em jejum. Entregamos nosso jejum às 11h30, né? Estejam aqui. E à noite, nosso culto da família. Venha adorar ao Senhor nosso Deus. Quem aqui quer ser obreiro de valor? Cada dia mais. Você já é, querido. Se você já guarda essa palavra, se você já guarda esses princípios, você é, né? Mas devemos nos aperfeiçoar, melhorar e fazer um trabalho santo ao Senhor nosso Deus, porque Ele quer de nós o nosso esforço, nossa dedicação. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Presbítero Marcos. Glória a Deus, vamos estar orando. O Beto pediu oração pelo seu sogro, né? Que se encontra no hospital. Vamos estar orando também por ele. Amém? Senhor Deus e Pai que está no céu, te agradecemos, Pai amado, por esse ensino, Pai amado, maravilhoso, aleluia, que nos conduz, Pai amado, aleluia, está, Senhor Deus amado, aleluia, na Tua presença, fazendo o melhor para Ti, Pai amado. Abençoa cada um de nós, Pai amado, que possamos nesta noite não ser somente ouvinte, mas praticante da Tua palavra, Pai. Abençoa todos nesta noite, Papai, que possamos estar, Papai amado, voltado no mesmo caminho, fazendo o melhor para Ti nesta noite, Pai. Abençoa, Papai, aleluia, pedido de oração, Papai amado, aleluia, Senhor Deus, abençoa, Papai amado, o sogro, Pai, do Beto, do irmão Beto, abençoa ele, Papai amado, repreendendo todo mal, trazendo a saúde para a vida dele, Pai. A Tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, então através da nossa súplica, do nosso rogo, da nossa oração, vai, Pai amado, nesta noite, e dá saúde para ele, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, ao nome que está acima de todo nome, o nome santo do Senhor Jesus. Levanta as vossas mãos.
que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um dos meus irmãos. E todos digam: Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.